Apresentação. Eu tenho um problema. Não estranho contar isso para você e ainda colocar na primeira frase desse livro. Meu problema é ser simples, direto, objetivo e prático. Alguns consideram isso algo bom, outros ruim. E eu? Por que considero isso um problema? Eu vou te contar. Acabei escrevendo esse livro com base na simplicidade, objetividade e praticidade. Pode até soar como algo bom, mas não se deixe enganar. Eu tive que me tornar um ignorante para isso. Eis o meu dilema. Por não saber como você lida com a própria ignorância, não sei se você aceitará esse livro tão bem assim, já que ele foi gerado a partir de uma busca sedenta pelo que faltava, ao invés da costumeira prepotência de quem sempre pensa ter encontrado o Santo Graal. Para ficar ainda mais claro, é preciso que você, em algum momento, faça as pazes com a sua ignorância. É preciso que você consiga reconhecer que saber não significa conhecer. Saber é ter resultado com o que conhece, da mesma forma que os frutos nos ajudam a identificar uma árvore. Não adianta um pé de acerola ter pose de macieira, jeito de macieira e se comportar como uma macieira. Pelo fruto, sabemos o que é. Lembre-se disso. Já posso me sentir mais leve ao te entregar a chave que abrirá o conhecimento contido nos capítulos desse livro, a nossa própria ignorância. Agora, gostaria de te dizer algumas coisas mais, se você me permite. Sua vida financeira precisa de uns ajustes. Você meio que já sabe quais são esses ajustes, mas precisa de orientação e clareza sobre o que deve ser feito na prática. Eu imagino que você não tenha muito tempo para ir atrás das melhores informações, peneirar o que não serve, organizar, ler, processar e aplicar o que aprende. Para me posicionar nessa sua necessidade atual, eu dediquei 7 anos da minha vida estudando os princípios financeiros fundamentais e testando cada um deles no meu cotidiano financeiro. Fui atrás das aplicações práticas para esses princípios, filtrei aquelas que eram eficientes e eficazes para finalmente classificar essas aplicações práticas e conhecimentos em base essencial, uma base fundamental e uma base cotidiana. Exaustivamente, empenhei-me em torná-las replicáveis no cotidiano financeiro do brasileiro. Nessa altura, eu queria corrigir os erros financeiros do brasileiro e preveni-lo dos possíveis erros futuros. Não precisei ir longe para identificar que o brasileiro aprendeu a se conformar com as consequências de uma vida financeira sem sentido. Depois, identifiquei a origem de tais consequências, os comportamentos financeiros automatizados que permaneciam fora do radar de grande parte da população. A partir daí, não foi difícil perceber que a linha de raciocínio seria algo entre o alinhamento e a atenção ao próprio comportamento, sendo estes os 2 pilares fundamentais sobre os quais eu escrevi esse livro. Pesquisei e selecionei as melhores fontes para provar em mim e duvidei de tudo que li e aplicava. Acertei, errei, li mais, apliquei mais, errei menos, acertei mais, li bem mais, apliquei bem mais, errei menos ainda, acertei bem mais e por aí vai, até chegarmos ao dia de hoje. O dia em que eu e você finalmente nos encontraríamos para começar essa leitura. Para que você não desperdiçasse o seu tempo, resolvi me aprimorar em técnicas de escrita, oratória e leitura, esforçando para transmitir a informação de forma clara e dinâmica. Busquei utilizar uma linguagem simples onde eu pudesse me comunicar de uma forma em que o conteúdo prevalecesse sobre a dificuldade da leitura. Fiz questão de incluir neste livro as práticas que servirão de base sólida para a sua caminhada financeira, através de atitudes do nosso cotidiano tratadas em cada capítulo sob a metáfora de jornada financeira. Você encontrará um bocado de fundamentos e sabedorias essenciais para o seu trato com o dinheiro no dia a dia. Abordaremos tais fundamentos e sabedorias através dos mais diversos temas como vida, sonhos, delegacia, alpinismo e tantos outros. Dividirei da minha experiência pessoal com você, provocarei você e farei algumas continhas para a gente estudar. Resumindo, tomei a liberdade para ser eu mesmo com você neste livro. Apesar de escrever sobre o tema finanças pessoais, seremos menos técnicos e mais sábios aqui, considerando que você tem uma história. Você não é alguém que chega vazio, você traz para essa leitura diversas experiências, muita sabedoria e uma quantidade enorme de informações. Por isso, eu não posso sair escrevendo qualquer coisa. Não posso e não farei. Escrevi o suficiente para unir a sua experiência de vida e a minha para construirmos uma nova jornada financeira juntos. Estou muito satisfeito com o resultado e garanto que você terá o prazer de mergulhar nesse guia prático sobre a simplicidade do dinheiro, encontrando muito bom humor, fatos do cotidiano e, o melhor, ideias para a devida aplicação de tudo o que aprender.
Apenas uma coisa você não encontrará nesse livro: o eu sou isso, eu sou aquilo e eu sou aquilo outro também. Eu vou te explicar o que é e o porquê você não vai encontrar aqui. Eu, narrador, e você, leitor, somos pessoas que erraram e ainda erram bastante, mas que em algum momento da vida resolveram mudar e colher os frutos dessa mudança. Portanto, é importante que exista entre nós a mesma honestidade e a mesma vontade de compartilhar tanto as experiências quanto os conhecimentos que existem entre duas pessoas sujeitas aos mesmos erros todos os dias. A partir daqui, só eu e você. Vamos? Quem eu sou, quem você será. É incrível esse povão dizendo pra mim onde eu tenho que gastar o meu dinheiro. É um blá 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 tremendo. Essa galera deveria estagiar no Google Maps com tantas direções assim pra dar. Sabe qual é a pior coisa do mundo? Quando as pessoas acham que a gente não sabe pra onde está indo. Pior do que isso, só quando elas estão certas. Eu resolvi escrever esse livro pra você porque reparei que eu sou um ignorante, no sentido ser humano burro, e precisava me encontrar com alguém que fosse igual a mim. Ouso dizer que espero ter encontrado. Caso você, na condição de leitor, consiga alcançar o estado mínimo da sabedoria, reconhecer-se um ignorante, avise-me. Normalmente, esse estado está longe do eu sei / eu acho que sei e bem próximo do caramba, como eu não me toquei disso antes. Eu mal tinha terminado o ensino médio quando me vi obrigado a entrar em um emprego. Em 8 dias eu assinei a minha carteira como estoquista de materiais para chaveiros e concordei em receber exatos R$ 965,47 de salário. Incrível como essa quantidade de dinheiro me parecia como milhões de reais na época. 6 meses após ter ingressado nesse emprego, resolvi que precisava entrar em alguma universidade, nem que fosse pagando. Para minha surpresa, mais uma porta aberta, eu tinha obtido nota suficiente no Exame Nacional do Ensino Médio para ingressar na disciplina Pedagogia no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. O destino abriu mais essa porta e eu aproveitei. Agora eu vou jogar tudo isso fora. Quer ver? Após 2 anos de universidade, uma mistura de opiniões ideológicas dos professores com excesso de altivez, teimosia e petulância da minha parte, eu resolvi tomar conta da minha vida e fiz isso do jeito mais irresponsável possível. A ideia era me tornar um autodidata e investir o meu tempo nas minhas pesquisas antropológicas, filosóficas e sociológicas sobre o comportamento financeiro brasileiro. Ao mesmo tempo, eu começava a me sentir insatisfeito com o emprego que tinha, pela carga horária, as condições de trabalho e o fato de não me sentir bem aproveitado ali. Sobre a universidade, eu pensava mais ou menos assim: o que eu estou fazendo aqui se eu posso aprender tudo o que eu quiser através da minha própria pesquisa? Sobre o trabalho, eu pensava: se eu dedicar as horas que dedico ao meu emprego para algum projeto pessoal meu, em poucos meses eu estarei produzindo ganhos de importância igual ou superior ao meu salário. Pronto, bastou que eu pensasse e as decisões de sair da universidade e do emprego já tinham sido tomadas. Ficaram ali apenas aguardando a sua materialização. Eu saí da universidade após me comprometer em ir atrás de conhecer tudo aquilo que eu julgasse como útil ou necessário para minha jornada e iniciaria o meu processo de desenvolvimento e aprimoramento me nutrindo a partir de 3 fontes. Primeiro, hábitos comportamentais, ou seja, ver o que os outros fazem com base no tema que eu estudo. Segundo, conhecimentos comprovados e registrados, ou seja, ler o conhecimento que os outros já produziram e organizaram sobre o tema que eu quero aprender. E terceiro, experimentando tudo aquilo que eu estava conhecendo, ou seja, considerava ter aprendido algo só depois de analisar os resultados produzidos. Esses resultados eram os frutos da aplicação de todos os ajustes que surgiam durante o meu período de pesquisa. Como eu disse, eu aplicava o que aprendia no meu próprio cotidiano financeiro. Sendo assim, não faz muito sentido cortar minha única fonte de renda ativa, não é mesmo? Pois bem, eu não estava satisfeito em largar apenas a faculdade. Eu estava querendo jogar a carteira para o outro lado do muro, de verdade. Resolvi abandonar o meu emprego 2 meses depois de largar a universidade para ganhar a vida fazendo aquilo que eu amo. Parece uma desculpa romântica para a irresponsabilidade e realmente é exatamente isso. Eu me ferrei por achar que ser o rebeldezinho, transgressor dos meus próprios limites, tornar-me-ia automaticamente um herói da minha própria história. Pelo contrário, o que aconteceu foi uma série de erros e acertos, tropeços e arranhões que teriam sido evitados se eu tivesse o mínimo de paciência, ou
se eu tivesse aprendido sobre os lucros que a paciência produz na vida financeira dos que a possuem. Só abre aspas, a pressa é inimiga da perfeição, fecha aspas, bem compreendido, poderia ter resolvido metade dos meus problemas com ansiedade. Mas tudo bem, eu tenho uma boa notícia. Eu consegui, apesar de tudo. Esse livro ele foi escrito para te contar como eu consegui ganhar a vida fazendo o que eu amo, enquanto acumulava o máximo de princípios financeiros saudáveis que eu pudesse. Resolvi que era hora de ir mais além. Esse livro é o resultado do esforço em organizar minhas próprias experiências durante a busca por sabedoria financeira. Ele é aplicável ao cotidiano de toda e qualquer pessoa que, com o mínimo de paciência, esteja disposta a investir o necessário do seu recurso, tempo, nessa leitura. Eu te ajudarei durante todo o livro a aplicar os conhecimentos que comprovadamente funcionam, para que dessa forma você também consiga o seu chegar lá. Definição que, como veremos dentro da nossa jornada financeira, deixarei para o próprio leitor a tarefa de descobri-la. Sobre a afirmação dos conhecimentos que comprovadamente funcionam, sei que pode parecer arrogância, gerando um leve ar de superioridade entre nós, mas não se engane, é justamente o contrário. Eu só pude afirmar que tais princípios funcionam após, no mínimo, 5 anos de aplicação e mais de 416 dias-hora dedicados apenas para o aprendizado e ensino da educação financeira. Se você já me conhece, sabe como eu não poupei esforços para testar tudo o que podia. Se você não me conhece, pode dar uma olhada em tudo que aprontamos nesses últimos anos no Brasil através do canal da Universidade Financeira. Desde 2012 veio sedento por identificar as necessidades reais do brasileiro sobre o dinheiro. Enquanto aprendia, compartilhava o máximo que conseguia, de diversas formas, ousando nos formatos e na linguagem, tentando obter uma grande quantidade de feedback, interagindo com uma quantidade gigantesca de pessoas e uma lista de outras coisas que colocarei logo abaixo. O resultado de todo esse processo me permite afirmar que sim, esses princípios funcionam. E hoje, depois de muito quebrar a cara, eu posso acrescentar com muita tranquilidade, ainda bem que eles funcionam. Antes de avançarmos, vou listar orientações que eu preciso que você leia antes de iniciar o conteúdo do livro. Leia com atenção. Primeiro, eu trato clichês com deboche. O editor me proibiu de começar essa lista com "eu odeio clichês", então eu tive que desenhar. Número 2. Eu adoro coisas simples, por ser esse o único jeito que eu conheço para chegar em algum lugar efetivamente. Número 3. Nada que direi aqui será difícil de aplicar, nem difícil de entender. Número 4. Mostre que aprendeu, aplicando, não falando que aprendeu. Se simplesmente aplicar aquilo que aprender no seu cotidiano financeiro, você terá melhorias rápidas na sua jornada e poderá desfrutar de uma vida com mais sonhos fora do papel. Falar por falar não vai fazer nada acontecer. Número 5. Não se assuste quando as coisas derem certo. Mais tempo para sua família e para os seus relacionamentos são apenas 2 dos tantos frutos que virão como consequência da aplicação dos princípios financeiros contidos nesse livro. Número 6. Não se assuste mesmo. Precisarei da sua ajuda para conseguir cumprir o objetivo que eu tenho com esse livro. É algo que, de certa forma, você já possui. Compromisso com você mesmo. É preciso que você relembre o que falamos sobre saber e persiga a boa vida financeira como algo que não está longe. É preciso que você persiga os resultados como se eles só dependessem de você. Reflita sobre tudo que você leu nessa introdução, porque agora nós começaremos a sua leitura. E lembre-se que qualquer semelhança entre o meu cotidiano e o seu é mera coincidência.